primeiras grandes conquistas que houve por parte do exército de Israel nessa sua marcha de conquista daquela terra prometida. Eu faço essa análise introdutória antes de ler o texto bíblico, justamente para explicar que a passagem que serve de base para a nossa reflexão, para nosso estudo nessa manhã, é Deuteronômio capítulo 2 e Deuteronômio capítulo 3. Então, os capítulos 2 e 3 de Deuteronômio. Um texto longo, que tomaria um tempo excessivo da escola dominical, então nós escolhemos dois segmentos, duas pequenas partes desses dois capítulos, que vão nos servir para entendermos adequadamente de que exatamente estamos falando. Então, você que está aqui, você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 2, do versículo 26 ao 37, primeiramente. A primeira parte que vamos ler está em Deuteronômio, capítulo 2, do versículo 26 ao versículo 37. E na sequência, nós leremos o que vem exatamente na sequência, que é Deuteronômio 3, do versículo 1 até o versículo 11. Essas duas passagens que vamos ler relatam justamente essas duas vitórias, essas duas conquistas que houve por parte de Israel nesse processo de conquista da terra prometida. Deuteronômio 2, a partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, passa a desapossá-lo para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza, e o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobrevivente algum, somente tomamos por presa o gado o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Na sequência, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, e continua assim a palavra do Senhor. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimos-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo,
Tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que não tomássemos, 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon, ou Arnon, até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamavam Sirion, porém os amorreus lhe chamavam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura, pelo côvado comum, até o versículo 11 apenas. Bom, eu repito, insisto para você ter muito claro o que está acontecendo aqui. Moisés, o povo está na iminência de chegar à terra prometida, de chegar a Canaã, e Moisés para e resolve fazer um discurso, resolve relembrar aquele povo as coisas que Deus havia feito neles, com eles e por eles. Um pouco antes, portanto, de chegar àquele dia sonhado de alcançar a terra prometida, que mana leite e mel, Moisés resolve fazer esses relatos àquele povo. Muito bem. Aqui, Moisés está, então, lembrando algo que tinha acontecido há pouco tempo, que foram as vitórias em cima daquelas nações que tiveram que ser desapossadas. E às vezes você fala assim, ele venceu um rei, Og, rei de Bazã, e tomou a terra. Não sei se você prestou atenção num detalhe, só de Og, rei de Bazã, ele teve que tomar 60 cidades. O relato é rápido, sintético, nos passa a impressão de que foi uma coisa simples, assim, de algumas horas, de um dia para o outro. Não, gente, foram 60 cidades, e o texto fala que muitas eram de muros altos, eram terras certificadas. Então, Deus entregou essas cidades, elas foram desapossadas, totalmente destruídas, e o relato também é que morreu todo mundo. Morreram homens, morreram as mulheres e morreram as crianças. Bom, algumas questões, alguns questionamentos de ordem moral que surgem aqui desse texto, e algumas pessoas podem fazer questionamentos aqui sobre temáticas que, na verdade, são secundárias ao texto, porém não são irrelevantes. Eles não são o assunto dessa aula de hoje, mas a gente quer fazer uma fala rápida, embora a gente não vá se dedicar exatamente a essa questão. Essa passagem lida, esse episódio, por exemplo, nos faz questionar sobre o ir à guerra. Essa coisa de ir à guerra é uma coisa para o cristão ou não é para o cristão? Porque aqui o povo foi à guerra. Para eu conquistar 60 cidades, eu não fiquei lá dentro da tenda só em oração. O povo foi à guerra, usou a espada, que era a arma que tinha. Então alguém pode questionar hoje, está vendo? O povo de Deus foi à guerra, e nós devemos ir à guerra? Enfim, é um questionamento. Tomada de território, alguém pode questionar, mas era justo, aquelas pessoas estavam ali, vivendo ali na região da Palestina, e você sabe que essa guerra existe até os dias atuais, e alguém então pode trazer para a pauta de discussão essa questão da tomada daqueles territórios.
algumas questões sobre o moderno Estado de Israel. Há pessoas que têm toda uma predileção pelo Estado de Israel, como realidade geopolítica, enfim, e alguns questionamentos podem ser feitos também a partir dessa passagem aqui, que relata como o povo entrou para dentro daquela terra, desalojou o povo que estava ali e tomou a terra que era daquelas pessoas. Bom, eu insisto em dizer que esse não é o nosso assunto. Esse não é o assunto e nem foi o propósito desse texto. A despeito de não ser o nosso assunto, algumas questões precisam ser pensadas aqui. Primeiro, o avanço do povo em cima daquela terra foi um avanço disciplinado em relação a um objetivo específico. O povo de Deus não agiu igual aquelas hordas que existiam naquele tempo e que vinham varrendo e destruindo tudo o que havia pela frente. Como assim o povo de Deus não veio varrendo tudo? Não, Deus falou assim, não mexe com os edomitas. Você vai entrar, mas com os edomitas você não mexe. Alguém sabe por quê? Os edomitas eram irmãos dos descendentes de Israel, porque eram os descendentes de Esaú. Edom quer dizer vermelho, e o vermelho se refere à coloração, vamos dizer assim, dos pelos do cabelo de Esaú. Então Deus falou, não mexe com, ou seja, havia um objetivo específico, não era um avanço desordenado, indisciplinado. Então, não mexe com os moabitas. Deus falou, não mexe com esse povo, esses você vai deixar quieto, não é para mexer com eles. E Deus relata, inclusive, que foi Deus quem deu aquela terra para esse povo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que Deus determina um avanço organizado e específico. Ponto 2. O texto traz algo que nos causa um certo incômodo, que é o fato de que os exércitos de Israel entraram e mataram todo mundo, né, gente? O relato bíblico é que matou homem, matou mulher, matou criança e não deixou ninguém sobreviver. Eu me lembro mais recentemente, na história moderna, a gente teve a Guerra dos Balcãs, na antiga Iugoslávia, e tinha lá um líder chamado Slobodan Milošević, um homem sanguinário, terrível, e que resolveu determinar uma guerra étnica, o extermínio de toda a população de Kosovo. Acabou não dando certo, ele não conseguiu, mas a proposta dele era uma limpeza étnica, matar todo mundo que era de uma outra etnia. O objetivo aqui era esse? Deus queria uma limpeza étnica? Gente, é claro que não. Na verdade, aquelas nações não estavam sendo destruídas por causa da sua etnia. Elas estavam sendo destruídas por causa da sua maldade. Israel foi usado ali como instrumento da justiça e do julgamento de Deus. Aí você vai, mas Israel, então, é uma nação superior àquelas nações ímpias? Não, atenção, não pense, porém, que isso se deu porque Israel era superior àquelas nações. Tanto é que Israel depois sofreu a ira do próprio Deus contra si. Sofreu cativeiro, sofreu destruição, sofreu morte. Israel sofreu punições tão graves a ponto dos pais comerem as carnes dos seus filhos mortos dentro de Jerusalém. Olha que coisa terrível. Mas Deus resolveu usar Israel, como até nos dias atuais Deus pode usar nações ímpias como instrumentos do seu julgamento. Então aquelas nações, elas estavam sendo punidas, não é porque Deus queria uma limpeza étnica. Deus estava exercendo o seu julgamento justo
contra nações ímpias, contra práticas que eram detestáveis diante de Deus. Uma outra coisa que merece ser referida, e esse assunto é só um assunto acessório, diante do contexto que a gente quer falar com vocês, é que aquela situação ocorrida ali, com Deus caminhando com o seu exército na direção da terra e vencendo aquelas nações, foi uma ocorrência única no trato de Deus com o mundo. Isso aqui tem que ficar muito claro. Foi a única vez na história da humanidade em que Deus autorizou um exército invadir, vencer e destruir nações inimigas como instrumento de conquista de território. É bom dizer isso, para que não apareça aí nenhuma nação arrogando-se como nação santa, partindo para cima de outros países, porque eu sou uma nação santa e Deus mandou conquistar esse território. Não, esse episódio é único lá. E por fim, talvez você tenha uma dificuldade de entender a fala anterior aqui, que apresentamos para vocês, de que Deus puniu aquelas nações por meio de Israel. Se você tem dificuldade com relação a isso, a verdade, a gente está de fato diante de um problema, que é a questão de você submeter-se à verdade bíblica de que Deus exerce julgamento, e julgamentos também com punições de ordem temporal. Isso pode acontecer. Repito, eu me lembro, eu era professor da classe de adolescentes aqui, nessa igreja, e uma experiência única, lecionar para adolescentes, era um prazer extraordinário que eu tinha, e uma das grandes vantagens de lecionar para adolescentes, que ele tiver de perguntar, ele te pergunta. E às vezes as perguntas vêm com uma cacetada na cabeça. E aconteceu na época aquele terremoto no Haiti. Você se lembra? Morreu acho que 1 milhão de pessoas. E aí eu deixei eles falarem. Punição de Deus, o julgamento de Deus, Deus matando os ímpios e não sei o quê. Eu disse para eles, olha, de fato Deus exerce punição da maneira que Ele quiser exercer. Ele pode usar uma outra nação, Ele pode usar pessoas, Ele pode usar as forças da natureza, mas houve uma preocupação da minha parte, muito grande, com essa fala. Qual que é a preocupação? Uma certa arrogância, do tipo, bom, aquele povo é um povo ímpio, pagão, idólatra, antibíblico, etc. Então, tinha que morrer mesmo, e Deus exerceu punição. Bom, e se Deus não faz isso conosco? Tem terremoto aqui? Tem furacão aqui? Não tem. Se Deus não faz isso conosco, é porque nós somos, bacana, nós somos joia, nós somos santos. A minha preocupação é essa. Deus exerce julgamento sobre nações ímpias, julgamentos com consequências temporais, com relação às pessoas com consequências eternas, mas isso não deve levar você a acreditar que há algo intrínseco em você que faz com que Deus não exerça o mesmo juízo pesado, condenatório, justo contra você. Ou seja, não perca a perspectiva de que o que faz com que você não seja diariamente consumido é a misericórdia de Deus. Jamais perca essa perspectiva. Muito bem? Então, Moisés está ali diante daquele povo, o povo está na iminência de entrar na terra prometida, e Moisés começa a relatar a história ocorrida, a começar do resgate do cativeiro egípcio até o que havia acontecido mais recentemente, no caso específico aqui, as 2 batalhas e as 2 vitórias contra aquelas 2 cidades, aquelas 2 terras que ali estavam. Bom, o que é preciso pensar sobre isso tudo? O povo foi resgatado do Egito, mas o resgate do Egito
do cativeiro egípcio de mais de 400 anos não era um fim em si mesmo. O que se buscava não era apenas retirar do Egito, mas levar para uma terra prometida. Por que é bom a gente mencionar isso aqui e trazer isso para a nossa realidade, para o nosso contexto? Porque a salvação, preste atenção, meu irmão, a salvação que nós recebemos da parte de Deus, gratuitamente da parte de Deus, não é apenas o resgate da velha vida. Você não é apenas resgatado da unha de Satanás, você apenas não é resgatado do tremedal de lama, mas você é colocado numa vida nova. Você é colocado na presença de Deus, no lugar que Deus providenciou, e mediante a promessa de um descanso já vivenciado na presença de Deus e de um descanso eterno. Então Deus, com o povo que fez, resgatou do Egito, mas não foi só isso, havia um objetivo no resgate, era tirá-lo de lá e levá-lo para a terra prometida. Deus resgatou você, resgatou do pecado, resgatou do poder das trevas, mas é mais do que simplesmente resgatar. Deus está colocando você no lugar de descanso. Deus está trazendo você para um lugar de descanso na presença dEle. Aí eu te pergunto, o que isso provoca no seu coração? Que tipo de sentimento isso provoca no seu coração? No meu, isso me traz regozijo, isso me traz consolo, isso me traz paz. A conversão, a regeneração, a salvação não é apenas o resgate da vida velha, mas é a promessa, o cumprimento da promessa de uma nova vida, de uma vida de descanso e paz na presença do Senhor. Aqui nesses 2 capítulos, nós tiramos só alguns trechos dele. O tema central é o progresso do povo na direção da terra prometida, desse descanso prometido, dessa herança prometida por Deus. E é interessante que o relato aqui de todo o capítulo fala também da divisão da terra, uma parte da leitura que a gente suprimiu para não ficar muito longa a leitura, mas além de relatar aqui essas vitórias sobre esses 2 reis, o texto também relata como que a terra foi dividida, e há algo interessante no final do capítulo 3. Moisés estava contando isso para o povo, que é Moisés implorando a Deus para entrar na terra prometida, no final do capítulo 3. Moisés implora a Deus para entrar na terra prometida. Deus mostra a terra prometida, isso o próprio Moisés está lembrando para o povo. Deus mostra para ele e fala: você não vai entrar não, você vai ficar. Moisés sentiu o gosto amargo de não entrar na terra prometida, de não entrar em Canaã. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, atenção. Meu irmão, quando você chegar na glória eterna, você vai encontrar-se com Moisés, tá? Moisés só não entrou em Canaã. Isso não quer dizer que Moisés não foi salvo, tá? Moisés só não entrou, só não atravessou o Jordão. Mas não faça uma aplicação espiritual disso aqui. Moisés é um salvo, Moisés está na glória com o Senhor e anseio pelo dia de me encontrar com Ele lá, no céu com o Senhor. Mas ele ali, naquele momento, sentiu o gosto amargo de não entrar na terra. E aí, agora sim, eu quero que você pense assim: você já parou para pensar quão amargo é para qualquer pessoa não entrar nessa terra de descanso?
Você já parou para pensar que coisa amarga é não entrar na terra, não entrar no gozo eterno, não entrar no descanso eterno? Quando eu estava estudando essa lição, na hora que chegou nessa parte, eu me lembrei de uma frase, de vez em quando vem umas frases de uns hinos, e tem um hino, que é o hino 304, que chama A Voz do Evangelho. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, proclamando em som alegre o que Deus já fez por ti. E tem a segunda parte do hino, fala assim: a voz do Evangelho vem a todos alertar, se eu não estou enganado com o verbo, do perigo grande e grave para quem se descuidar. E às vezes nós vamos perdendo foco e perdendo objetivo, e nós mesmos nos despreocupamos com os outros não salvos, porque a gente perdeu a perspectiva de quão amargo será para aquele seu parente, para aquele seu amigo, não entrar na terra de descanso. E aí você vive como se isso não tivesse nenhuma relevância e nenhuma importância. E em razão disso, às vezes, da perda da perspectiva, da amargura que é não ter a oportunidade de entrar na terra, você para de ansiar pelo país celestial, desejar, anelar, sonhar com o país celestial. Você perde de vista o seu objetivo, que é a pátria celestial. Tem um hino antigo que dizem que não é muito teologicamente correto, enfim, mas que diz assim: caminhando eu vou para Canaã. Ele é até de letra muito simples, né, Wanda? Caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu gosto dessas passagens, viu, Lídia, porque elas nos fazem lembrar do nosso objetivo, que assim como o povo para quem Moisés estava falando, estava caminhando e já quase chegando ali no seu objetivo, nós também estamos caminhando e crendo que é iminente a chegada do nosso Salvador, ou que é iminente aquele momento em que você vai fechar os seus olhos nessa terra e vai se encontrar com Ele, caminhando para Canaã. E às vezes nós perdemos essa perspectiva de Moisés estar ali, fazendo aquele discurso para aquele povo, para dizer exatamente essas coisas. Eu te digo, você tem paixão por essa herança? É algo que movimenta o seu coração? Às vezes a gente para de olhar para o alto, a gente para de ansiar pelo retorno do Senhor, a gente para de sonhar com a pátria celestial, a gente para de sonhar com essa glória eterna, com esse paraíso, e esse é um erro. E Moisés está contando aquela história para aquele povo, para eles entenderem tudo que eles tinham passado, e sobretudo, como que Deus havia operado o tempo todo na vida deles. Essa passagem que nós lemos, essas duas histórias, essas duas vitórias, esses dois capítulos, eles nos falam também da necessidade da fé, que entrar na terra prometida exige fé. Nós receberemos o que nos foi prometido por fé, pelo exercício da fé. Aí eu lembro para vocês o que o autor aos Hebreus disse no capítulo 11, no versículo 6. Você se lembra? Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que crê em Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Creia que Deus vai te dar, Deus vai te conceder a herança, Deus vai te dar o galardão, Deus vai cumprir a promessa. É preciso crer nessas coisas. E essa passagem aqui, ela nos acentua no nosso coração a realidade de que nós precisamos ter fé.
duas questões se sobressaem, e a gente quer que você centre a sua mente, o seu coração, em duas questões aqui. Primeiro, o cumprimento da herança prometida, é um presente da graça soberana de Deus. Não se esqueça disso. Esse relato, observe, do tempo todo Moisés está dizendo, Deus entregou, foi Deus que me deu, Deus me entregou o rei, Deus conquistou a cidade para mim. Então a primeira coisa que deve ficar clara nessa passagem, como um ponto central, ou um dos dois pontos centrais dessa lição, é que a herança prometida é um presente da graça soberana de Deus. Segundo, a herança prometida é um presente do grande poder de Deus. Deus conquistou aquela terra para o povo com grande poder. Olha, graça soberana e grande poder, grande poder. A oração dominical, a oração do Pai Nosso, como a gente conhece, é uma oração em que Jesus exerce uma didática, né? Ele nos ensina como orar. E como é que começa? Meu Pai Nosso, que está nos céus, é uma forma de se referir. Qual é o primeiro pedido da oração? Santificado seja o teu nome. Eu aprendi uma coisa, tenho aprendido uma coisa nas minhas orações, que ela precisa ser iniciada, mas de coração mesmo, sabe? Exaltando a Deus. E por que eu falo isso aqui agora? Às vezes nós esquecemos de exaltar nas nossas orações a graça soberana e o grande poder de Deus. E essas são as duas coisas que você precisa perceber aqui. Naquela vitória, daquelas guerras, ali, contra aqueles povos que resistiram ao povo de Israel, o que se sobressai, na verdade, não é a destreza do exército, não é a força dos guerreiros, não é a estratégia de guerra, não é nada disso. O dia que Davi cometeu a loucura de contar o seu exército, porque o seu coração estava inclinando a acreditar que era a força do seu exército que lhe dava a vitória, Deus o puniu. O que deve ficar muito claro nessas vitórias de Israel, relatadas aqui por Moisés, é a graça soberana de Deus e o grande poder de Deus. Ali, Israel não conquistou aquelas cidades, eu estou falando aqui da graça soberana, em primeiro lugar. Israel não conquistou aquelas cidades por um direito de conquista. Não foi isso. Aquela conquista de Israel não tinha nada a ver com o tamanho da nação, nem era a maior nação, não tinha nada a ver com a estratégia militar de Israel, e muito menos com o treinamento dos seus exércitos. Foi a graça de Deus que entregou aquela terra a Israel. Agora quero que você perceba que essa graça não era apenas com Israel. Por que Deus falou assim, não mexe com Esaú? Porque a graça de Deus entregou a terra para Esaú também. Por que ele falou para não mexer com os moabitas ou com os amonitas? Porque Deus usou de graça também com essas nações. Por que eu estou dizendo isso aqui? Que perceba, conforme diz a nossa confissão de fé de Westminster, tudo que existe de justo, tudo que existe de bom, tudo que existe de belo é resultado da graça de Deus, inclusive sobre nações ímpias, inclusive sobre homens ímpios. Tudo que não possa dizer é meu, é tudo dele. Então a terra pertencia a Deus e pertence a Deus, então é Deus graciosamente que deu a terra, e é Deus que graciosamente nos dá todas as coisas.
Ao Senhor pertence a terra. O Senhor é soberano sobre a história. Isso tudo eu posso tirar do relato de Moisés. Ele está contando a história, desde que saiu do Egito, e está didaticamente mostrando aquele povo, ó, Deus é soberano sobre a história. Eu não gosto da expressão, Deus interveio na história. A intervenção na história dá a ideia de que ela não está no controle, que às vezes ele está distraído com outra coisa, alguém o lembra, ele corre lá e intervém. Não, Deus é soberano sobre a história, nada escapa ao seu controle, é Deus quem controla o destino das nações. Israel não merecia a terra, Israel não podia ganhar a terra, Israel não podia conquistar a terra por seu poder e por sua força. Ele recebeu por causa da graça de Deus. Esse é o primeiro grande ensinamento. A herança é recebida por causa da graça soberana de Deus. E o segundo grande ponto, a herança prometida e recebida é um presente do grande poder de Deus. No texto que nós lemos, Moisés deixa claro que a vitória foi a vitória de Deus. E mais, a sucessão de vitórias de Deus mostra que o nosso Deus é consistentemente vitorioso. Ele é sempre vitorioso. Tem um hino nosso que eu acho que está na lista dos mais belos e que tem sido objeto de chacota, inclusive em estádios de futebol. Apareceu aí um jogador do Palmeiras chamado Gabriel Jesus, e aí eles criaram uma música de estádio dizendo glória, glória, aleluia, é Gabriel Jesus, o nome do jogador. Eu estou me referindo a um hino que fala que vencendo, vem Jesus. Jesus é consistentemente vitorioso, porque Deus vence sempre, nunca é derrotado. E isso deve provocar em nós que cremos em Deus o quê? Segurança. Por que a gente teme? Por que temos medo? Por que temos temores? Por que Deus puniu os espias? Ou a maioria dos espias, ou quase todos? Porque os espias chegaram e eu falaram assim, não, eles têm um muro muito alto, a gente não vai conseguir entrar. Ou não, eles são gigantes. E eram mesmo, você viu aqui? O Og, a cama dele, que tinha 9 côvados, 4 metros, 4 metros e meio de cama. Imagine que seja o tamanho dele, 4 metros e meio. Isso aqui, né, Samuel? Mais ou menos da altura dessa parte marrom aqui, ou mais um pouco. Imagina o tamanho desse homem. Mas eles tinham esquecido que Deus é o Deus vitorioso, porque é o Deus todo-poderoso. Mas eles tiveram medo. E aí, sabe de que a gente lembra? Do relato bíblico de Jesus subindo para Jerusalém, indo para Jerusalém para ser morto. E essa passagem bíblica, que está em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 32, fala que Jesus ia resoluto na frente, e que os discípulos estavam com medo de irem para Jerusalém, porque era um lugar hostil, era um lugar que trazia ameaças para aquelas pessoas, mas Jesus ia na frente dos seus discípulos, resoluto, sem medo, porque esse é o nosso Deus. Jesus foi para vencer na cruz, porque Ele é o vitorioso, e essa passagem nos relata isso, que estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, um Deus que vence gigantes, que vence cidadelas, que vence muros altos, que nada era suficientemente grande para deter Deus, porque não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. É isso que essa passagem nos revela e nos mostra. Todas aquelas nações poderosas, elas caíram diante de Deus. Se é assim, meu querido, por que a gente tem medo? Me fala por que a gente tem medo?
Por que a gente teme as coisas desse mundo? Por que a gente teme os inimigos? Por que a gente teme o futuro? Tudo isso é nada. Deus é Senhor de tudo. Eu tenho muitos amigos que estão angustiados com o resultado das eleições no próximo domingo. Isso não é nada. Isso não é nada. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele sabe tudo. Mas a gente gosta, às vezes, de temer, de ter medo. Deus é tão poderoso que Ele fez o quê? Ele fez endurecer o coração de Seom, para Seom falar assim, não, você não vai passar na minha terra. Israel pediu para Seom, gente, eu só quero passar, tá? E o que eu comer aqui eu vou te pagar. O que eu beber eu vou te pagar. E o relato diz que Deus endureceu o coração dele, porque é essa forma que Deus encontrou para exercer julgamento e juízo sobre ele. Por que eu trago também a lembrança, essa parte que fala que Deus endureceu o coração de Seom? Meus irmãos, quão grande é o nosso Deus. Eu me lembro de algumas passagens bíblicas, mas me permitam dizer aqui, só para você realçar ainda mais a sua confiança e amor no Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus. Jesus havia curado a sua sogra, a sogra de Pedro, a sua sogra, claro que não, a sogra de Pedro, com uma febre, e a febre, a tendência é que seja um agente infeccioso, né, uma bactéria, alguma coisa assim. E logo depois, tem aquele episódio em que eles estavam no encapelado mar, e Jesus dá ordem para o vento e o vento cessa. Essas duas passagens somadas, o que me faz crer? O que me faz lembrar? O Deus, que é Deus sobre o microcosmo, o Deus que deu a ordem para a bactéria e que pode dar ordem para o vírus, que podia ser um vírus lá também, na sogra de Pedro, deu a ordem para a bactéria, para ela parar de agir na sogra de Pedro. É o mesmo Deus que dentro de um barco deu a ordem para o vento e para o mar parar a tempestade. O Deus do microcosmo e o Deus do macrocosmo. E o Deus que sonda coração, o Deus que conhece. Eu me lembro, o cobrador de imposto chegou para Jesus, e Pedro se adiantou e falou, não, ele vai pagar o imposto sim, sem falar com Jesus antes. Aí ele foi falar com Cristo, Senhor, o rapaz está aí fora cobrando imposto. Jesus falou assim, lança lá o anzol, você vai pescar um peixe, aí você vai tirar a moeda da goela, né, da gargantinha do peixe, e você vai paga o seu e o meu. Fala sério, se fosse você ia, com que tipo de fé e confiança você ia jogar o anzol? Não vou pegar esse peixe. Pois ele lançou, ele pegou e pagou. Que Deus é esse? Que no universo de bilhões, trilhões e quatrilhões de metros cúbicos de oceano, de milhões e bilhões de peixes, sabia que ali tinha um peixinho com a moeda entalada? Ele sabia. É o nosso Deus poderoso, é um Deus de grande poder. Por que temer, meus irmãos? Por que temer? Bom, diante dessas circunstâncias todas, o que a gente pode dizer? O que Moisés queria dizer para aquelas pessoas é que elas não deviam temer o futuro. E é o que a gente pode concluir hoje. Esse mesmo Deus é o nosso Deus. O Deus que entregou aqueles reis, aquelas cidades, com grande poder, com grande graça, é o mesmo Deus, o Deus em quem cremos, o Deus vivo. Nós cantamos aqui hoje no louvor, falando assim, reina hoje, reina entre nós. Vocês prestaram atenção nisso? Um Deus que não apenas reina sobre nós, mas reina
entre nós que somos pecadores, imperfeitos, falhos, Ele é o Emanuel, é conosco, nos abençoa e é grande em poder. Então, qual é a razão para temermos o futuro? Porque a dúvida quanto ao fato de que Cristo vai nos levar ao descanso eterno, por que dúvida? Deus em Cristo nos levará para o descanso. Você crê nisso? Eu te pergunto, você crê nisso? Que esse Deus poderoso, de graça soberana, vai te levar para o descanso? Já te garante o descanso? Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu tenho motivo para descrer, não. E aqui, para encerrar, vamos lembrar que a nossa fé não é uma fé cega, não é um salto no escuro. A gente crê em quem conhece, nós conhecemos o Deus em que cremos. Do mesmo jeito que Moisés mandou aquelas pessoas olharem para trás, falou assim: lembra o que fez no Egito, lembra do Mar Morto, lembra do maná, lembra da vitória sobre os reis dos amorreus, lembra da vitória sobre Og, o rei de Bazã. Do mesmo jeito, eu estou dizendo para você, meu irmão, olhe para o seu Deus, olha que grandes coisas Deus tem feito. Olha o grande poder de Deus, ressuscitando Jesus dentre os mortos, colocando Jesus à sua destra. Por que descrer? Por que ter medo? Nós cremos não como um salto no escuro, nós cremos porque nós sabemos em quem cremos. Eu me lembro, mais uma vez, uma passagem e de um hino nosso, mas a passagem está na segunda carta a Timóteo, em que Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim: mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele vai guardar o meu depósito ou o meu tesouro até aquele dia. Estou certo, eu sei em quem tenho crido. Esse Deus relatado por Moisés, com essas vitórias maravilhosas relatadas por Moisés, é o mesmo Deus hoje, é o nosso Deus, o Deus de graça soberana, o Deus grande em poder, e nós precisamos crer, ter segurança em crer. Nós vamos encerrar a nossa transmissão com a oração que vamos fazer, e depois, se algum dos irmãos presentes tiver alguma dúvida, logo após encerrarmos a transmissão, os irmãos poderão fazer as perguntas. Vamos orar. Se os irmãos quiserem ficar em pé um instante aqui na igreja, nós vamos fazer uma oração. Ó Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, que Tu és o Deus de graça, Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus de fidelidade, Tu és o Deus de amor. Pai, nós sabemos que temos falhado diante do Senhor, e a nossa oração agora, no nome de Jesus, é que o Senhor aumente a nossa fé. O Senhor multiplique a Tua graça na nossa vida, o Senhor transborde da Tua graça na nossa vida, sobretudo, para que tenhamos um coração limpo, puro e cheio de fé no Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço aos irmãos em casa, nós encerramos aqui a nossa transmissão. Meus irmãos, alguém aqui tem